Olá, gente. Sejam bem-vindos à nossa aula, né? A nossa 14ª aula, transmitida através de vídeo, para ver se a gente encerra esse capítulo de proteína, né? Que eu conversei com vocês na aula anterior. Comentei basicamente a respeito da estrutura das proteínas. Se você não viu a aula, não viu o vídeo, então tá lá, tem acesso, eu posso reenviar o link para vocês na sequência. Eu creio que eu vou fazer isso, tá? A gente colocar todos os conteúdos, todos os tópicos, né, e as informações passadas em sequência para vocês da primeira até a aula atual, né, para deixar sempre o aluno que chega depois no grupo, tal, que porventura já tenha perdido algumas informações, ele chega e tem possibilidade de rever aquelas informações que foram passadas nos grupos, através da função da gente aqui, né, de transmitir essas informações para vocês. Então, onde a gente ficou exatamente foi relacionado com a estrutura das proteínas. Então, a gente falou sobre os aminoácidos, a ligação peptídica e estrutura proteica. Nesse tópico de estrutura de proteínas, eu afirmei para vocês que existem 4, tá? Bem simples, primária, secundária, terciária e quaternária, 4 estruturas. Lembrando que para que ela tenha uma estrutura mais avançada, é obrigatório que ela tenha a mais simples. Então, para que tenha a estrutura secundária, que é aquela forma de espiral, tá? Em forma helicoidal, é necessário que os aminoácidos fiquem ligados entre si. Então, tem que ter estrutura primária. Estrutura primária é a simples ligação peptídica entre os aminoácidos. A partir do momento que ocorre a formação das pontes de hidrogênio, ela encurta, dá aquele novelamento, e aí ela assume a estrutura secundária. A estrutura terciária depende da presença dessa estrutura secundária para que tenha o enovelamento, tá? Ou seja, ela fique naquela forma globular. E para que atinja a estrutura quaternária, é necessário que tenha estruturas terciárias, cadeias polipeptídicas de estrutura terciária ligadas entre si por um grupo não proteico para manter a estabilidade e, consequentemente, a função dessa proteína. Então, caso uma proteína ela perca uma de suas estruturas, se ela tiver uma mais avançada, ela perde a outra também. Então, existem alguns casos em que as proteínas, quando sofrem qualquer fator que interfere, né, na sua estrutura e, consequentemente, na sua função, como, por exemplo, o calor, como, por exemplo, a ação da variação do pH, certo, gente? Então, esses fatores, eles podem provocar uma alteração grave na estrutura da proteína, fazendo com que ela perca a sua função na sequência. Em alguns casos, como eu comentei com vocês, que foi exatamente aí nesse ponto que eu deixei o vídeo anterior, algumas proteínas, elas perdem a estrutura, mas depois elas voltam a ter o aspecto que ela tinha. Como, por exemplo, quando você tem da escova no cabelo ou o leite fermento, como a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então, o leite fermento, o cabelo, você dá uma estirada, dá um alisamento, não, dá uma escova no cabelo. Você dá a escova no cabelo, ele está todo encaixado, aqueceu, ele perde pontos de hidrogênio, aquela proteína de estrutura terciária, tá? Que é queratina, por exemplo. Então, aquela proteína de estrutura terciária, você aquece, ela perde a sua estrutura secundária. Consequentemente, ela também perde a terciária. Então, ela fica, ao invés de ser globular, ela fica mais retilínea e o cabelo fica liso. Molhou, retorna as pontes de hidrogênio, ela volta a ter a estrutura secundária, consequentemente, ela mantém a estrutura terciária, porque ela não havia sido perdida. No caso de algumas, como, por exemplo, você fazer um tratamento químico no cabelo, um alisamento permanente, então você altera a própria estrutura terciária, que depende das ligações de ponto de disulfeto. Consequentemente, você pode molhar do jeito que for, não vai interferir de forma nenhuma no retorno à estrutura das ligações intermoleculares que existiam, como, por exemplo, a ponte de disulfeto. Então, os slides que eu vou mostrar a partir daqui são exatamente falando sobre essa mudança e algumas características das proteínas, e que definem as suas funções. Certo, gente? Então, primeiro ponto, tá, que a gente
Ela vai colocar qualquer proteína, independente do tipo, ela tem essa primeira característica, é uma propriedade geral. Ela tem alta especificidade para aquilo que ela desempenha. Cada proteína tem uma função definida e, portanto, se tiver uma mudança pequena nessa estrutura, ela vai ter uma perda de especificidade. Por isso que, muitas vezes, a gente faz a comparação entre a função de uma enzima, a função de uma proteína, como se fosse chaves para fechadura, tá? Para a gente entender essa relação de especificidade. Tá? Por que ela é tão específica para isso? Então, a primeira propriedade e característica que a gente define das proteínas é a alta especificidade que ela tem para a função que ela desempenha. Suas funções estão intimamente relacionadas com sua estrutura. Ainda recai sobre aquela ideia do modelo da chave fechadura. Então, a função de uma chave é abrir determinado tipo de fechadura. Você mudou a estrutura, pronto, perdeu aquela atividade que ela tinha. A função que ela desempenhava, ela pode perder. Então, por isso que a gente diz que a estrutura define a função. A função é extremamente específica. Então, sua estrutura define sua especificidade, como algo mais longínquo. O que a gente chama de desnaturação proteica é o que está aí colocado como perda de estrutura. Então, sempre que eu falei para vocês que algumas proteínas perdem a estrutura e voltam, outras perdem e não conseguem retornar ao seu aspecto inicial, é o que a gente chama de desnaturação proteica, que no caso de muitos fatores que são mediados por enzima, a gente vai chamar de desnaturação enzimática. Tá no mesmo. Então, esse mecanismo em que ela perde a sua estrutura, ela perde a sua especificidade, consequentemente, ela perde a sua função. Em alguns casos pode até alterar, mas na maioria das vezes ela vai perder. Então, quais são esses fatores que vão, de alguma forma, alterar a estrutura dessas proteínas? Então, primeiro fator, temperatura. Na maioria das proteínas produzidas pelos seres vivos, o fator, a temperatura limitante, né, a temperatura limite de um bom funcionamento de proteína é 40 graus. Então, por isso que no nosso caso, a gente se preocupa muito quando o nosso estado febril, ele chega, né? Você tem uma infecção, tem um estado de febre, e essa febre está chegando quase nos 40 graus. Então, passou de 37 já é considerado febre, né? 37,5, 38, então 38 já é um estado febril significativo. Acima desse valor, 38, então já é febre que você tem que se preocupar. A vantagem de ter a febre, como a gente vai perceber, é porque a proteína ela aumenta a sua atividade. Mas ela aumenta só até 40 graus. Porque depois de 40, começa a ter alteração na estrutura dessas proteínas. Como, por exemplo, quando você pega uma clara de ovo e coloca numa chapa quente. Ou você coloca numa panela, tá? Beleza, ela fica lá com aspecto de clara. Mas assim que você coloca ela em contato com o fogo, que ela vai absorvendo calor, e que sua temperatura, a temperatura da panela, ela vai aumentando, e isso vai provocar aumento também da temperatura das proteínas que estão por ali. Qual é a consequência? Ela era clara, viscosa, e aí ela se torna branca e mais consistente. Ela mudou a sua estrutura. As proteínas dali mudaram sua estrutura, que é uma mudança irreversível. Tá? Se você deixar lá, pode deixar o tempo que você quiser, que ela não vai voltar a virar clara, porque ela perdeu a estrutura por completo. Então, o primeiro fator que a gente define como atuante especificamente na função das proteínas e que pode provocar essa mudança na estrutura é a temperatura. Para a maioria, acima de 40 graus. Certo, gente? Mas para algumas bactérias que a gente chama de termoacidófilas, ou bactérias termófilas, elas suportam temperaturas de 60 a 80 graus, dependendo do grupo. Então, é importante a gente lembrar que há variação de organismos também que suportam esse tipo de temperatura, tá? Esse valor de temperatura. O outro fator é o pH. Eu já coloquei acidez só para você ter uma relação do que representa isso. Mas, na verdade, o pH é um fator que a gente chama de potencial hidrogênio-iônico. Isso daí vocês vão conseguir compreender melhor no assunto de química. A capacidade de liberar prótons H+, ela varia de 0 a 14, que é o potencial hidrogênio-iônico. O 0 sendo o ambiente mais ácido e o 14 sendo o ambiente mais básico. Tá? Então, a gente define acidez e basicidade. O intermédio disso, ou seja, o meio, 7 nessa escala, de 0 a 14, 7 é o valor intermediário. Então, entre 6 e 8, a gente considera um ambiente em que o pH é neutro.
menor do que 6 considera-se ácido, quanto menor for, maior vai ser a acidez, e acima de 8 a gente considera básico, tá? Ou alcalino. Então, nesse caso, você tem que também é um fator de corrosão. Mudança de pH depende da proteína que você está avaliando. Algumas funcionam melhor em acidez, quando chega no aumento do valor do pH, ela sofre desnaturação. Certo? Então, sempre há uma tendência a ocorrer desnaturação quando você varia o pH, porque cada proteína tem um pH ótimo de ação. Certo? Isso é importante a gente lembrar também. Isso aqui é uma coisa que eu comentei a respeito da sequência, né, de aminoácidos que vão ligando. Cada proteína depende da quantidade, dos tipos da sequência de aminoácidos que a constitui. Quando eu fiz a seguinte comparação, compare uma proteína como uma palavra e os seus aminoácidos como se fossem as letras dessa palavra. Então, cada palavra depende de uma quantidade, de tipos e de sequência de letras que estão lá para montá-la. A proteína também é a mesma coisa. Então, a proteína ela depende tanto da quantidade, tá? Se você tiver 15 é uma, se tiver 16 já é outra, tá? Porque a quantidade é importante para definir o tipo de proteína. Os tipos, se você tiver só 4 tipos de aminoácidos formando uma proteína de 20 aminoácidos e só 4 tipos de aminoácidos formando na mesma proporção, 4 de cada, se mudar um dos tipos do aminoácido, também vai mudar a proteína. É como se você mudar uma letra numa palavra. Tá? Ela pode alterar completamente a sua estrutura. No caso da sequência, a ordem dos aminoácidos, elas também definem um tipo específico de proteína. Mudou essa ordem, muda também. Então, essa daqui, qualquer alteração na quantidade, no tipo e na sequência de aminoácidos constitui uma mutação, tá? Devido a um fator genético, mas que altera a estrutura da proteína. Por isso que algumas mutações genéticas, elas fazem com que o indivíduo deixe de produzir certo tipo de proteína e que acarreta um determinado problema para ele. Porque ele ou troca um aminoácido, ou perde aminoácido, ou ganha aminoácido na hora de montar essa proteína. Como consequência, ela vai automaticamente perder as suas propriedades funcionais. Certo? Então, essas daí são algumas informações a respeito de características gerais. Importante sempre vocês lembrarem. O que eu falei da desnaturação, reversível e irreversível, a gente mostra aqui. Então, observe que eu estou supondo uma proteína com estrutura terciária, globular. Você aquece, ela perde sua estrutura terciária, tá? Ficou mais retilínea. E esse tipo de situação, depois que você muda, algumas delas não retornam ao seu aspecto inicial. Nesse caso aqui, da clara de ovo. Então, é um tipo de desnaturação irreversível. Um outro tipo de desnaturação é esse daqui. Você aquece o leite, ele ferve, a proteína se dilata um pouco, faz aquela camada de liga, segura o vapor de água e ele vai subindo. Aí você desliga o fogo, baixa e aquela espuma de leite ela volta e você só vê o leite lá embaixo de novo sem nenhuma mudança na estrutura. Então, ela sofreu mudança e depois retorna para o seu aspecto inicial. Os exemplos que eu coloquei para vocês é dar escova no cabelo e fazer o permanente no cabelo. Isso aqui eu já comentei. Sendo a primeira, tá? A escova do cabelo. Uma reação de desnaturação reversível e o fazer permanente, que é um tratamento que muda drasticamente a configuração da proteína, e isso aí define uma desnaturação permanente, certo? Bom, uma coisa que a gente vai ter que definir é que essas proteínas, eu tinha dito para vocês, que o maior grupo, ou o grupo mais diversificado de substâncias é o grupo das proteínas. Porque elas são produzidas a partir do DNA que a pessoa tem. Então, cada DNA, ou cada fragmento de DNA, que condiciona a síntese de uma proteína, essa proteína vai ser produzida com uma constituição diferente, consequentemente, uma função distinta também. No caso da espécie humana, mais de 30 mil genes são produzidos, ou são ativos. Tá? Ou seja, mais de 30 mil tipos de proteínas são produzidas. E essas proteínas elas vão interferir em diversas funções e atividades do corpo. Então, a gente não pode definir, como, por exemplo, carboidrato, função energética, reserva energética estrutural, um lipídio, função estrutural, reguladora. Então, a gente tem algumas variações de funções, mas eu consigo arrumar
em alguns grupos. Por exemplo, existem proteínas que apresentam a função estrutural, e aí tem alguns tipos de proteínas com essa função. Função reguladora, função estrutural, gente, é na montagem de partes de célula ou, consequentemente, de partes do corpo do indivíduo. Essa função reguladora é uma função hormonal. Ela vai regular atividades específicas no funcionamento do metabolismo do corpo do indivíduo, seja qualquer tipo de organismo, tá? Não importa se é ser humano, animal ou um micro-organismo qualquer ou as plantas. A função de defesa, no nosso caso, a gente chama isso daí de imunoglobulinas. Agora, o mais comum é a gente falar IgG, IgE, IgM, tá? Que são algumas imunoglobulinas identificadas naqueles exames mais rápidos para a identificação de infecção viral. Então, no geral, a gente vai chamar de anticorpos, certo? Então, os anticorpos são exemplos de proteínas com função de defesa. A função energética é uma reserva, basicamente, quando o indivíduo ainda é muito jovem, a gente, no estágio embrionário, tanto animal como planta tem que ter uma pequena reserva. No caso dos animais, tem uma proteína específica para isso, a gente chama de vitelo, tá? Uma proteína de tonalidade amarela, tá? Bem concentrada na gema do ovo. Transporte de substâncias específicas do corpo, como, por exemplo, o oxigênio, que é liberado, transportado dentro da corrente sanguínea e nos tecidos, nos músculos, por exemplo. A contração muscular ela depende de uma mudança em estruturas de proteínas presente nas fibras dessas células, que a gente chama de miofibrilas. A unidade de contração, basicamente, é uma unidade proteica, com função de contração, de encurtamento, e a função catalisadora, certo, gente? Essa daqui é um grupo de função, não é uma função específica, é um grupo de substâncias, é um grupo de proteínas que interfere em diversas, a grande maioria das reações químicas são controladas, mediadas, reguladas pela função catalisadora das proteínas que a gente chama de enzimas. Então, os exemplos que a gente tem de função estrutural, a queratina e o colágeno, sabe, são as duas proteínas mais comuns que a gente pode encontrar com facilidade nos textos. A função reguladora, a insulina, que é o hormônio que regula a taxa de glicose no sangue, a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, a tiroxina, que regula o metabolismo do corpo. Tá, gente? São hormônios produzidos a partir da montagem, né, ou seja, geneticamente definido, na montagem a partir de proteínas montadas pelo corpo. Tá? Então, proteínas com função reguladora. A função de defesa, já disse para vocês, anticorpos e as imunoglobulinas. Como funciona o sistema de defesa não é interessante a gente comentar aqui, certo? Senão vai estender a aula e não tem importância nesse momento. Função energética é o vitelo, tá? O vitelo, que é aquela que eu disse para vocês que tem a tonalidade amarelada. Transporte a gente tem duas. A hemoglobina, certo, gente? Que é aquela que transporta oxigênio na corrente sanguínea. Esse oxigênio saiu daqui e ele vai para o tecido, por exemplo, o músculo. Então, a mioglobina é outro tipo de proteína com função de transporte de oxigênio. Ambas têm ferro na constituição e o ferro é o ambiente que consegue segurar o oxigênio aí para poder fazer o transporte. A função de contração, a actina e miosina, o capítulo que fala, por exemplo, dos tecidos do corpo humano, um deles a gente vai trabalhar o sarcômero, que é a unidade de contração, e falaremos aí das funções da actina e da miosina. Essa terminologia aqui, mio, tá, é de músculo, tá? Então está relacionado com a função muscular. E as enzimas que têm a função catalisadora, eu arrumei alguns grupos aqui, a amilase, tá? A maltase, a protease, a sacarase, né? Poderia ser aqui para não ter essa repetição, são proteínas com função catalisadora. E a gente vai ter que entender o que é essa função catalisadora, tá, gente? Então, vamos trabalhar aqui as enzimas. Essas enzimas a gente chama de biocatalisadores, ou catalisador biológico. Na verdade, são sinônimos, tá, gente? Então, são duas coisas diferentes, são sinônimos. O que é um catalisador? É aquele que acelera. A função de uma enzima é acelerar a reação química. Então, uma reação química ela poderia acontecer normalmente, mas demoraria muito para isso. Por exemplo, foi feito um experimento há muito tempo para que fosse produzida moléculas de água a partir de proporções de hidrogênio e oxigênio gasoso. Tá? Então, colocou lá gás, oxigênio, gás, hidrogênio, juntou num globo só,
e esperou um certo tempo para ver se havia formação de moléculas de água. Passaram-se 5 anos, 6 anos, e lá estava lá o experimento ainda sem nenhum efetivo da formação de moléculas de água. Aí o cidadão pegou e colocou um filamento de platina dentro e assim colocou rapidamente, formou uma molécula de água. Então, o que foi que esse filamento de platina ele fez? Ele acelerou uma reação química que poderia acontecer, mas ia demorar uma eternidade, certo? Então, para que acelere, para que aumente essa velocidade, então precisa de um catalisador. A função das enzimas é exatamente essa. Você tem a maltose, tá? Que a gente já viu como é a maltose. É a união de 2 monossacarídeos de 2 glicoses. Ela é formada por uma síntese por desidratação. Nossa Senhora, não lembro mais disso, professor. Olha lá os vídeos anteriores, vê os slides que eu passei para vocês e dá uma olhadinha para ver como é. Então, 2 moléculas elas se juntam, perde água ocorrendo a desidratação para poder fazer a ligação glicosídica. Mas essa substância, por exemplo, eu não consigo absorver. Eu tenho que quebrar em 2 glicoses. Para eu quebrar, eu poderia ingerir, mas provavelmente ela passaria pelo intestino sem sofrer nenhum tipo de alteração. Por isso que muitos sofrem de intolerância à lactose, né? Ele perde a enzima que faz esse mecanismo e a lactose fica no intestino, chega lá no intestino grosso e vai provocar o distúrbio intestinal com a ação bacteriana produzindo ácido lático. Dá dor de barriga, vômito, gases, caramba. Incomoda demais quem sofre disso. Então, essa enzima, ou essa maltose que eu ingeri, ela vai ser degradada porque vai ter uma tesoura biológica aí, certo? O que é que essa tesoura biológica vai fazer? Vai cortar, ou seja, vai restabelecer a molécula de água que foi retirada. Então, ela vai fazer uma hidrólise. Então, a gente chama de enzimas hidrolíticas. São enzimas que vão fazer a quebra de uma substância, restabelecendo a molécula de água. Mas ela é específica para essa reação química na maltose. Então, se tiver uma outra substância, uma lactose ali, não interessa. A lactose é outro componente. Então, precisa de um segundo tipo de enzima para atuar. Certo? Cada enzima atua especificamente sobre o seu substrato. Então, ela vai acelerar uma reação química, ela precisa ter uma substância para agir. Ela precisa de um substrato. Então, substrato é a substância que vai sofrer a reação e a enzima é a substância que vai provocar e acelerar essa reação química. Certo? Então, a função dela é acelerar. Acelerando uma reação química, é claro que você vai diminuir a energia que vai gastar para esse processo ser executado. A comparação que eu faço é, por exemplo, abrir uma porta. Então, você fechou a porta, travou lá, a fechadurazinha, pegou sua chave e foi embora. Voltou para casa, foi tentar entrar, mas aí você esqueceu, perdeu a fechadura, perdeu a chave, não tem como achar mais a sua chave, estava sem celular, não tem chaveiro próximo. A única coisa que você tem é a força bruta, tá, gente? É a sua força mental de as coisas. Você não teve solução, tá? Senão estraga meu exemplo. Então, você perdeu a chave, e aí você vai abrir a porta. Vai abrir a porta como? Como é que eu vou abrir? Não tem chave, o que é que eu faço? Mete uma porrada, tá? Então, pancada para cá, pancada para lá. Para quê? Para tentar quebrar. Você vai abrir essa porta. Você vai demorar muito para abrir, mas você vai se desgastar demais, gastar muita energia para abrir. Se você tivesse a chave, era só dar 2 voltas e aí a porta ia abrir com facilidade. Então, o que foi que essa chave fez? Ou essa chave faria para você? Ia fazer você gastar menos energia para abrir aquela porta e seria mais rápido. Ou seja, acelera e diminui a energia no processo, tá, gente? Então, essas daí são 2 funções que as enzimas desempenham. Cada enzima, ela possui o que a gente chama de sítio ativo, que vai reconhecer especificamente o seu substrato. A comparação ainda dessa chave, tá? Dita chave, seria aquela sequenciazinha, tá? Desce, sobe, desce, aquela mudança específica na chave. Ela reconhece especificamente um tipo de fechadura. Certo? Se você pegar uma outra fechadura, ela não vai conseguir mais identificar. Ela não vai conseguir mais se ligar, ela não vai conseguir mais abrir. Portanto, você tem o seu substrato e você tem a sua enzima, mas ela tem que ter um ponto de reconhecimento para poder fazer com que a reação química ela aconteça com rapidez e facilidade. Uma enzima age apenas sobre um substrato por vez. É evidente, né, gente? Por que é evidente? Você imagina que você tenha 2 cadeados idênticos, com a mesma sequência de reconhecimento, o mesmo segredo. Você tem uma chave.
Consegue abrir os dois ao mesmo tempo? Não. Primeiro você abre um, tira a chave, depois você abre o outro. Simples assim. Você não pode abrir os dois ao mesmo tempo, porque cada enzima, cada chave tem que agir especificamente por um substrato. Então, cada enzima age sobre um substrato por vez. Assim que ele termina essa reação, aí agora ela não vai desaparecer. Ela agiu sobre um substrato específico. Se tiver outro do mesmo tipo, ela pode agir e fazer esse processo. Então, por isso, por exemplo, as pessoas que sofrem de intolerância à lactose, tem um medicamento lá, que na verdade não é medicamento, é uma enzima que ele vai ingerir. Ele ingere, ela é protegida para não sofrer nenhuma alteração no estômago, chega no intestino, ela vai ser liberada e fica por ali. Aquela cápsulazinha, ela contém as enzimas que vão fazer a digestão da lactose. O Lactday, por exemplo, que o pessoal faz a propaganda aí. Por mais que você coloque só esse grupo, ele vai perdurar no intestino e ficar. Enquanto tiver lactose por ali, ele vai fazer a digestão sem problema nenhum, certo? Mas ela vai agir uma por vez e pode repetir as reações químicas em sequência. Cada enzima pode repetir, exatamente isso que eu acabei de comentar, repetir sua ação em muitos substratos. Claro, tem que ser um por vez e tem que ser do mesmo tipo. A gente compara com a chave fechadura e após a reação química, apenas o substrato vai sofrer alteração. Lembre disso, pegou? É um dos modelos, tá, gente, de reação enzimática. É o modelo da representação do modelo chave fechadora. Tem outro modelo que eu vou comentar depois, mas esse é o mais prático, né? Aquele que fica melhor para a gente compreender o funcionamento das enzimas. Então, após uma reação enzimática, apenas o substrato é alterado. Por exemplo, você pegou o cadeado, está fechadinho, travou. Pegou a chave, abriu. Cadeado muda, você pega a chave, ela está intacta. Ela está normal, ela não sofreu alteração. Só sofre alteração o cadeado, ou seja, o substrato é alterado, mas a chave ela não sofre nenhum tipo de mudança. Esse modelo chave-fechadura a gente representa aqui. Aqui a representação, tá, gente? Desculpe. Uma reação química sem enzimas. Olha só, gente. A energia livre gasta no processo. De substrato até ela virar produto, olha só o que acontece. Um tempo grande, mas na verdade um alto gasto de energia. Colocou a enzima, reagiu rapidamente e a energia que ela utilizou para produzir o processo, ela foi bem baixinha, bem pequena, economizou. E é importante a gente sempre economizar energia em processos celulares. Esse aqui é o modelo, tá, gente? É o modelo chave fechadura. Você tem aqui esse de rostinho aqui, de lilás, sendo a enzima, e essa enzima aqui representando o substrato. Observe que entre esse substrato e essa enzima existem pontos como se fosse o encontro da chave para uma fechadura. Ela tem um sítio ativo. Esse sítio ativo é o ponto de reconhecimento. Assim que ela se liga, então virou complexo enzima-substrato, a enzima agora ela vai agir e hidrolisar essa substância. Ela vai quebrar essa substância, liberando em duas. Certo? Então, aqui a gente tem um produto 1, produto 2. Tinha substrato, não tem mais o substrato, tem um produto. Tinha enzima, continua tendo a enzima, porque ela não sofre alteração. Esse é um modelo. O outro modelo é o modelo de ajuste induzido. Observe que existe um ponto distante entre o que seria o sítio ativo A e o sítio ativo B, para reconhecer esses dois pontos. Então, o substrato ele se molda, certo? Então, ele se molda, ele sofre uma pequena deformação para poder se encaixar perfeitamente nesses dois pontos. Assim que ele fica, a enzima age sobre ele, degrada, hidrolisa e joga para fora. O exemplo mais didático é o primeiro, por isso que ele é o mais utilizado. Esse outro dá um pouquinho mais de trabalho para compreender, então, pessoal, deixa mais ele de lado. Beleza? Os fatores que vão interferir na atividade enzimática, então a gente já comentou com vocês, concentração do substrato. O substrato é o seguinte, se você vai colocando mais substrato, você vai ter mais produto, portanto, você vai ter uma maior velocidade da reação química. Mas no caso do aumento significativo, ele pode ultrapassar a quantidade de enzimas que tem. Então, à medida que você vai aumentando o substrato, você vai aumentando a reação, mas depois ela vai ter uma taxa limite, porque vai saturar a função das enzimas. Chegou ao máximo das enzimas que estão trabalhando. Elas chegaram a um topo.
Então, por mais que você coloque mais substrato, não vai ter aumento da velocidade da reação. Lembrando, a velocidade de uma reação química ela é medida pela quantidade de substrato produzido. Certo? Por isso que ela vai aumentando gradualmente. Variação de temperatura, a cada aumento de 10 graus, ela aumenta a velocidade até 40, depois ela desnatura. Então, esses dois outros fatores que vão interferir nas reações químicas, enzimáticas, eles são fatores que desnaturam se você alterar demais. Diminuindo, diminui a atividade proteica, aumentando, aumenta a atividade proteica enzimática, mas depois ela cai. E quando ela cai, é porque ocorreu desnaturação proteica. Lembrando que nesse gráfico de temperatura, a gente vai fazer referência a bactérias que suportam, né, a estrutura biológica dela, permite a produção de proteínas que suportam as situações adversas, como pH excessivo, alcalinidade excessiva, a ausência completa de qualquer ambiente que poderia ser considerado vital. Então, a variação do pH também, mas aqui, o mesmo mecanismo da temperatura, ela aumenta até certo limite e depois cai. Só que cada enzima, ela tem uma atuação específica no pH. Então, por exemplo, nossa boca é um pH neutro. Então, as proteínas, daqui a pitialina, que é uma enzima que age na boca, ela age especificamente nesse pH. Chegou no estômago, ela para de funcionar. Por quê? Porque no estômago é ácido, o pH é muito baixo, certo? Então, o pH baixo é aumento de acidez. Também aquela proteína do estômago, que age aqui no estômago, especificamente nele, que é a pepsina, ela age em pH 2. Chegou no intestino, há uma liberação de um neutralizante, e esse pH ele varia. Ele aumenta agora, ele chega a 9. Então, era um pH 2, passou a 9, mudou demais. Aumentou, então, a proteína que agiu no estômago não vai mais agir no intestino, porque lá o pH é maior. Então, as proteínas do intestino agora é que vão funcionar com um pH mais elevado. Então, cada enzima tem um valor de pH específico para que ela, que a gente chama de pH ideal, para que ela atue. Aqui a gente tem uns gráficos. Então, esse é o gráfico de saturação enzimática, certo? Em que você vai aumentando a quantidade de substrato, tá? Aumentou a quantidade de substrato, você vai aumentando a função das enzimas. Por quê? Porque você tem enzima suficiente para trabalhar. Mas chegou no ponto que cada enzima já está trabalhando sobre o seu substrato. Então, não adianta você colocar mais. Não vai ter como mais aumentar essa velocidade, porque existe uma saturação enzimática. Ela se torna constante. Certo? Então, essa linha daqui identificando que ela fica constante. Os dois outros gráficos, esse sim é que tem variação da função e da estrutura da proteína. Uma delas é essa daqui, primeiro. 0, função da proteína, 0. Aumentou 10 graus, aumenta a atividade da proteína. Aumentou mais 10 graus, aumentou mais um pouco. Chegou em 40, é o máximo. Certo? Então, aves, por exemplo, têm temperatura média de 40 graus. Por isso que quando tem um calorzinho um pouco maior, muitas aves morrem se estiver num ambiente muito fechado, porque elas já estão no ponto de saturação. Depois disso daqui, há um declínio e em torno de 45 graus aí o indivíduo não suportaria, morreria com certeza. Certo? Pessoas que têm temperatura em torno de 40 graus começam a ter convulsões. No final do estado febril, começa a aparecer rachaduras na boca, porque ocorreu desnaturação da proteína colágeno, e ela perdeu a estrutura, então perdeu a elasticidade que ela tinha. Essa linha verde representa aquelas bactérias termoacidófilas. Chamaram aqui de extremófilas, porque elas suportam, têm afinidade por ambientes extremos. Nesse caso, temperatura girando em torno de, olha só a temperatura, 80. Então, por exemplo, o que é mínimo, o que é máximo para nós, e a maioria dos seres em termos de valor temperatura, para essas bactérias é o mínimo, elas só começam a trabalhar a partir daqui. Também, se você, gente, pegar aqui um organismo, por exemplo, um anfíbio, que tem variação de temperatura, você vai diminuindo a temperatura dele, baixou a temperatura, o que é que vai acontecendo com as atividades das proteínas? Diminui. Então, se você colocar aquele animal na temperatura zero, ele para. Ele não funciona porque não tem atividade proteica. Existe um aumento de temperatura, então ele volta a ter
atividade. Passou de 40, aí é um problema maior. Diminuir não tanto, mas aumentar é morte na certa. E o outro gráfico, para fechar essa sequência, é o gráfico de pH, que é muito parecido com esse. Certo, gente? Então, a gente tem aqui o pH 7, que é um pH neutro. Observe, 0, chegou em 7, foi o máximo, depois disso ele cai. Então, essa queda aqui está indicando desnaturação. O gráfico de uma outra proteína chamada pepsina, o pH dela é 2, tá vendo lá? O máximo dela agora já é no início do gráfico. Depois disso, desnatura. E a lipase, a tripsina, outros tipos de enzimas que atuam no intestino delgado, elas atuam em pH entre 8,5 e 9. Então, aumentou, chegou nesse ponto, o que acontece? Desnaturação. Certo? Então, esses são os gráficos que a gente tem. E finaliza aqui esse capítulo de proteínas, até que enfim, ficou um pouco longo, gente, mais do que eu esperava. Eu estava com a média de um pouco mais de 30 minutos e passou um pouco mais, porque eu precisava finalizar esse conteúdo. Tá? Outras informações eu passo para vocês semana que vem. A gente vai ter aula só na semana que tem o simulado, vocês vão ter um simulado por aí, é que a gente não passa atividade, fica só para vocês terem o tempo para responder o simulado. Beleza? Então, agradeço a paciência de vocês. Até a próxima aula. Tá, gente? Fiquem